Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal DNA Tricolor 1902. Eu sou Iago Gourito e hoje nós vamos estar falando sobre a investida de times europeus tentando a contratação da nossa joia de Xerém, André. Também vou estar falando sobre o julgamento que vai ter aí, que a Conmebol vai fazer com o Marcelo. Infelizmente pode ser que aconteça dele ficar fora das quartas de finais. E também vou estar trazendo informação para vocês que o Fluminense vai ter o recorde de sócios no Maracanã no jogo de terça-feira. Abram alas, o meu fusão vai passar, é voz que não se cala. Vamos começar falando sobre o número de sócios do Fluminense, né, que esteve no último jogo de terça-feira. Então tá aqui, se tiver qualquer dúvida sobre essa matéria, vai lá no GE que você vai encontrar lá tudo a fundo sobre essa matéria lá no GE, tá ok? Então, vamos lá. Fluminense bate recorde de sócios no Maracanã em noite de classificação na Libertadores. Dos mais de 61 mil presentes no Maracanã na vitória por 2-0 em cima do Argentino Júnior, 42.459 eram sócios torcedores do Fluminense. A vitória do Fluminense por 2-0 em cima do Argentino Júnior na terça-feira não foi histórico apenas pela forma da classificação para as quartas de final da Libertadores. À noite, o Maracanã recebeu mais de 61 mil torcedores, sendo que 42.459 eram sócios torcedores do clube. Esse foi o maior número de sócios já registrado pelo Flu e representa um total de 70% do estádio sendo sócio torcedor do Fluminense. Isso é um número muito bacana, porque isso mostra que cada vez mais o torcedor do Fluminense tem acompanhado o clube de perto. Aquele argumento que a gente sempre batia na tecla, a gente sempre falava que a gente não sabia muito o motivo que o torcedor do Fluminense não acompanhava o clube de perto, não enchia o Maracanã. Isso vem cada vez mais diminuindo e a torcida do Fluminense tem cada vez mais enchendo o Maracanã, e é isso que a gente quer, que cada vez o Maracanã fica mais abarrotado de gente, e a gente fica muito feliz com uma notícia dessa e espere que no próximo jogo isso só venha crescer cada vez mais. O recorde anterior também havia sido em uma disputa pela Libertadores, quando o Fluminense goleou o River por 5-1. Pela fase de grupos, de acordo com os números divulgados pelo clube, 41.978 torcedores eram sócios, o que representou 67% do público total naquela partida. A próxima expectativa de grande público para o Fluminense está nas quartas de final da Libertadores. O clube ainda não sabe qual será o adversário, já que o Olímpia e Flamengo se enfrentam hoje, no caso, quinta-feira. Caso os paraguaios avancem, o Flu terá o mando de campo do jogo de ida, porém, se for Fla-Flu, o mando tricolor será na partida de volta. Os jogos estão previstos para as semanas dos dias 23 e 30 de agosto. Então esse foi um dado muito importante, muito legal, que a gente tem visto que a torcida do Fluminense tem acompanhado o clube, tem ido e apoiado, não só se associando ao clube, mas também com presença no estádio. Agora vamos estar falando do nosso querido André. A gente teme muito em perder o jogador, porque a gente sabe do talento dele, o cara cada vez mais tem jogado melhor, então a gente sabe que ele vai sair por um alto valor, e disso todos nós sabemos, mas ninguém quer perder o André agora, então é importante a gente estar atualizado sobre as últimas notícias do André, então eu vou trazer aqui para vocês, para a gente ficar informado juntos, tá ok? Então tá escrito aqui, no GE também, essa matéria. Classificação do Fluminense reforça a luta para manter André, alvo do futebol inglês e português. Clube tenta segurar volante até fim do ano, de olho na Libertadores, mas jovem seguem no radar de times como Liverpool, Fulham da Inglaterra e Sporting Portugal. Essa matéria foi assinada aqui por Davi Barros, Gustavo Garcia e também
por Marcelo Neves, foi publicada hoje, tá? Dia 10/8/2023, às 4 horas da manhã. A classificação do Fluminense para as quartas de final da Libertadores reforçou a luta do clube para manter uma peça importante do elenco, o jovem André, sondada por equipes como Liverpool, o Fulham e o Sporting. Durante a janela, a diretoria tricolor mantém o posicionamento de não vender a revelação de Xerém até dezembro, principalmente pelo sonho de conquistar a América. Nesse requisito aqui, a diretoria do Fluminense está completamente certa em segurar o volante, o André, porque a gente perder o André vai ser praticamente um nocaute, né? Porque ele é assim como o Arias, ele é peça fundamental para o elenco do Fluminense. Mas as janelas europeias seguem abertas até o início de setembro, fator que vem deixando o alerta ligado para a manutenção do atleta. O Fulham segue interessado em contar com o jogador, né? Então eles pretendem ainda contratar o jogador. O desejo do Fulham em André não é de agora. Como foi noticiado pelo jornal espanhol AS, recentemente o clube chegou a ter uma proposta recusada em janeiro de 20 milhões de euros, cerca de 111 milhões na cotação na época, mas continua interessado no jovem, que foi eleito revelação do Campeonato Brasileiro 2021 e o melhor volante da edição de 2022. No fim do mês passado, o jornal português A Bola também colocou André como o principal alvo do Sporting de Portugal para reforçar o clube após a saída de Urgart para o PSG da França. Quem também segue monitorando a situação de André é o Liverpool, que busca a reposição para a saída de Fabinho, vendido para o clube da Arábia Saudita lá. Não vou falar o nome, porque eu não consigo nem pronunciar isso aqui. Uma proposta oficial não foi feita, mas o clube inglês ficou de avaliar a situação para fazer uma proposta e só contar com o jogador a partir de 2024. O Liverpool prioriza neste momento a contratação de Romeu Lavia, do Southampton, que sequer foi relacionado para a Copa da Liga Inglesa pelo clube, algo que pode ser positivo para a torcida tricolor, que no sonho de manter André. A diretoria tricolor sabe que a janela de julho é a melhor para vendas em termos de melhores valores, mas correrá o risco de não ter uma proposta tão alta lá na frente. Por outro lado, um título da Libertadores poderá valorizar ainda mais André no mercado, né? Então, essa é a notícia aí sobre as propostas que podem chegar pelo André, né? E a gente espera que a diretoria do Fluminense consiga segurar. A gente sabe que é difícil pelos altos valores que tem chegado pelo jogador, mas o Mário Bittencourt deixou claro que até o final do ano ele não vende o André. Então a gente espera que ele cumpra o que ele falou e também a gente espera que quando ele sair, ele saia com alto valor que possa dar lucros ao Fluminense. Falar agora sobre essa patifaria que a Conmebol está querendo fazer com o Fluminense, porque se eles realmente fizerem isso de impedir que o Marcelo jogue as quartas de finais, eles vão estar prejudicando a equipe do Fluminense, porque é nítido que, sim, o jogador da Argentino Júnior foi, sim, lesionado, infelizmente aconteceu o fato, mas é óbvio que não foi intencional. E eles estão querendo julgar o Marcelo para que ele não jogue as quartas de finais. E isso é inadmissível, porque tudo que o Marcelo pôde fazer para tentar auxiliar o jogador do Argentino Júnior, ele fez, até mesmo, pelo que a gente ficou sabendo, trocou telefones para que, caso ele precisasse de algo, para entrar em contato com o Marcelo. Então, só nessa questão de Marcelo fazer isso, já é nítido que ele não teve a intenção de machucar o jogador da Argentino Júnior, que é óbvio, né, que teve uma fratura muito grave, mas
que ele não teve a intenção de machucar o jogador adversário daquela forma. Então não tem o porquê da Conmebol punir o Marcelo com esses jogos de punição, já que ele cumpriu um jogo de punição nessa última terça-feira. E a matéria do GE vem trazendo aqui pra gente, Fluminense entra com defesa por Marcelo, que pode ficar fora contra o Flamengo ou Olímpia na Libertadores. Lateral esquerdo será julgado pela Conmebol por expulsão no jogo de ida contra o Argentinos Júnior e pode desfalcar o tricolor por mais partidas. O Fluminense entrou com a defesa do lateral esquerdo Marcelo, expulso no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Após machucar sem intenção o zagueiro Luciano Sanches, a data limite determinada pela Conmebol era esta quarta-feira, uma semana depois de a entidade notificar a abertura de medidas disciplinares. A defesa tricolor é para evitar que o lateral esquerdo sofra um gancho maior e fique fora dos jogos das quartas de finais contra a Olímpia ou Flamengo. O Fluminense entrou com um recurso na Conmebol pedindo suspensão do cartão vermelho ao lateral esquerdo e pediu à entidade que ele pudesse jogar a partida de volta contra a Argentinos Júnior. Na última terça-feira, a Conmebol, porém, recusou a apelação tricolor e Marcelo teve que cumprir a suspensão automática do jogo no Maracanã. O lance aconteceu por volta de uns 10 minutos do segundo tempo. Marcelo recebeu a bola no campo de defesa, perto do meio, cercado por jogadores adversários, conseguiu driblar alguns deles, inclusive Luciano Sanches. Mas, ao pentear a bola com a sola do pé esquerdo e precisar pisar em algum lugar, o lateral acertou em cheio o joelho do jogador. Sanches caiu no chão imediatamente. Marcelo parou a jogada e depois, quando viu o que aconteceu, ficou desolado. O zagueiro do Argentinos Júnior sofreu uma luxação no joelho esquerdo e deve ficar parado por até 12 meses. O médico do clube argentino disse que essa foi a pior lesão que ele já viu em 23 anos de medicina. É como eu disse, né? Foi totalmente sem intenção, porque esse passo que o Marcelo deu, que infelizmente acabou originando na lesão do jogador argentino, era o próximo passo que ele tinha que dar, não tinha como ele pisar em outro local, né? Então, infelizmente, aconteceu, mas isso não é justificativa para que o Marcelo tome um gancho maior, já que ele já cumpriu a suspensão no jogo passado, né? E continua a matéria aqui. Ao ir ao vestiário mais cedo, já que recebeu o cartão vermelho, Marcelo tentou falar com Luciano Sanches. Ele se dirigiu ao vestiário do Argentinos Júnior, mas o zagueiro já havia sido levado ao hospital. O lateral tricolor pegou o telefone do jogador adversário e entrou em contato com ele, por mensagem, desejando a melhor recuperação possível a Luciano. Além do lateral, ele também recebeu mensagens de brasileiros na torcida por melhoras, né? Então, o que eu queria trazer é isso, né? Infelizmente, aconteceu a lesão do Luciano Sanches, não é o que a gente queria, e muito menos foi o que o Marcelo quis fazer, né? E acabou lesionando seu companheiro de trabalho, mas foi notório que foi sem intenção. Então não tem o porquê da Conmebol dar essa punição para ele, né? Então a gente só espera que a Conmebol não faça isso, porque se fizer vai estar prejudicando muito o Fluminense nessas quartas de finais. Então é isso, meus amigos, essas são as informações que eu trouxe para vocês hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, peço para vocês deixar o like, comentar nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal para estar nos ajudando, que estamos começando agora. Então é isso. Não se esqueça de ativar o sininho também, tá? Então é isso. Eu agradeço você que assistiu esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. O meu fusão vai passar. É voz que não se cala.